Fala galera! A dica de biologia de hoje é sobre excreção de vertebrados. Nós vertebrados, na nossa dieta, temos proteínas e temos ácidos nucleicos. O metabolismo dessas proteínas e desses ácidos nucleicos gera um composto nitrogenado altamente tóxico chamado amônia. E esse composto tem que ser eliminado. Só que para eliminar a amônia é necessário uma grande quantidade de água. E aí, nem todos os vertebrados têm água disponível do corpo ou do ambiente para usar nesse processo de excreção. Nesse sentido, o fígado entra como um elemento muito importante, porque ele tem a capacidade de processar a amônia produzida em ureia, para economizar um pouquinho mais de água, ou para processar em ácido úrico, para economizar bastante água. Para compreender melhor esse processo, dá uma olhada aí no nosso quadro. Nesse quadro, pessoal, nós observamos que é exatamente do metabolismo das proteínas e dos ácidos nucleicos que vai ocorrer a produção de amônia e que caberá ao fígado fazer a conversão dessa amônia em ureia ou em ácido úrico, dependendo do caso. Essa conversão é necessária exatamente para quê? Para economizar água. E aí o animal está bem adaptado ao ambiente no qual ele vive. Nesse quadro que eu vou mostrar agora, vai um macete para você tirar essa dúvida e vai a dica principal desse vídeo. Saca só! Então, nesse quadro nós observamos que os animais podem ser classificados em uricotélicos, que são aqueles que eliminam ácido úrico, ureotélicos, que são aqueles que eliminam a ureia, e amoniotélicos, que são aqueles que eliminam diretamente a amônia sem necessidade de conversão. Aí você pergunta, Paulo Henrique, como é que eu vou memorizar isso? É só você olhar mais uma vez no quadro que eu coloquei o sinalzinho de mais num lado e menos no outro. Como isso funciona? Sempre que você olhar para o lado mais, você pergunta qual é o mais tóxico, qual é o mais solúvel, qual é o que requer a maior quantidade de água para ser eliminado. Aí você observa que a seta verde caminha no sentido do amoniotélico. Sempre que você olhar para o lado oposto, o menos, você se pergunta qual é o menos tóxico, qual é o menos solúvel e qual é o que requer a menor quantidade de água para ser eliminado. E esse amarelinho que está no meio aí, o ureotélico, sempre é intermediário. Então, gente, isso significa o quê? Quanto mais próximo do mais há necessidade de água para eliminar o excreta nitrogenado. Quanto mais próximo do vermelhinho, menor a quantidade de água necessária para ser eliminado. Então veja só, se um animal vive em um ambiente desértico, obviamente que ele tem dificuldade de obtenção de água, então ele tem que estar posicionado para o lado negativo da seta, ou seja, ele vai ser um uricotélico. Basicamente são os insetos, os répteis, animais de deserto. Se o animal já vive na água doce, por exemplo, que é um ambiente farto em água, ele não tem preocupação com a economia de água. Nesse caso, ele vai estar mais próximo da seta positiva, da seta verde positiva. Nesse caso, seriam os peixes de água doce, os anfíbios na fase larvária e aqueles que são intermediários, como os primatas, como os peixes cartilaginosos, estão numa zona intermediária. Entendeu só a dica? Vamos ver então a questão. Essa questão que nós vamos analisar agora e vamos usar as dicas que a gente passou para responder, ela foi do Enem de 2018 e ela diz mais ou menos o seguinte. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodos. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos, do grupo citados é. Então veja que a questão, ela quer saber qual adaptação nesse grupo de seres vivos vai aparecer. Lembra da dica que eu passei para vocês naquele quadro? Animais que vivem em áreas desérticas têm pouca disponibilidade de água. E por terem pouca disponibilidade de água, precisam economizar água do corpo, inclusive durante o processo de excreção. Para economizar água, ele tem que excretar o excreta nitrogenado, que economiza a maior quantidade de água, porque é o mais insolúvel deles. Liberam urina pastosa, e esse excreta vai lá para aquele lado negativo, que é quem? O ácido úrico. Então, se nós voltarmos aqui na questão,
nós iremos observar que a letra B responde corretamente. Esses animais vão eliminar excretas nitrogenados de forma concentrada. Ou seja, esses animais vão eliminar, na verdade, o quê? Ácido úrico. E assim vão economizar água do seu próprio corpo e vão minimizar o risco de desidratação em um ambiente de clima desértico. Valeu a dica? Até a próxima, então. Forte abraço a todos.